Oi, gente, tudo bem com Oi, vocês? No vídeo de hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como é que foi esse primeiro ano do Bernardo no jardim, na escolinha. Ele vai no modelo tipo IPSS, que não é nem totalmente particular, porque recebe uma ajuda governamental, mas também não é pública porque a gente paga mensalidade, né? Os pais pagam mensalidade de acordo com o rendimento familiar. Então ele fica nesse modelo híbrido, digamos assim. Eu explico exatamente como funciona neste vídeo. Se você clicar aqui em cima, eu falo um pouquinho sobre esse modelo. Nós escolhemos porque é um que tem muito próximo à nossa casa e foi muito rápido de conseguir uma vaga, né? Antes de ele completar 3 anos, eu mandei só um e-mail e consegui a vaga assim, desse jeito, bem fácil, bem rápido. Então foi o que mais acessível pra gente, assim, né, no momento. Nesse vídeo eu quero falar pra vocês mais ou menos quais foram as formas de avaliação. Tô até aqui com a folha de avaliação do Bernardo. Só pra dividir mesmo, né? Eu sei que muitas mães têm curiosidade, muitos pais têm essa vontade de saber mais como funciona, porque tá planejando mudar, vai vir com criança mais ou menos nessa faixa etária, então quer saber como é que é. Tem pais que já vai fazer essa transição, né? Que a criança já vai no jardim de infância lá no Brasil e aí vai mudar pra cá, mas tem outros também, como o Bernardo, que nunca tiveram a experiência, né? A primeira experiência dele foi aqui, ele nunca frequentou jardim de infância antes. Então achei interessante partilhar a experiência do nosso primeiro ano. Por isso que trazer a forma como foi avaliado, eu acho que vai trazer bastante valor aqui para esse conteúdo. O ano letivo, como vocês sabem, é um pouquinho diferente do calendário do Brasil, porque assim como no Brasil as férias maiores acontecem no verão, aqui também acontece no verão, só que estamos no outro lado do hemisfério, então o verão aqui é julho e agosto, né? E no Brasil o verão é dezembro e janeiro. Calha de que o verão lá bate bem certinho com o ano, né? O ano do calendário, assim. Aqui já não, então o calendário escolar fica um pouco confuso pra gente que vem de lá, justamente por conta dessa diferença. A gente está acostumado com o ano letivo começando ali em fevereiro, mais ou menos, terminando no início de dezembro. E aqui não, o ano letivo começa em setembro, que é quando começa ali o outono. A gente tem essa troca de estação de verão para outono. No Brasil, a estação muda de inverno para primavera. E aí a gente começa o ano letivo. Então o Bernardo, neste momento, ele está de férias, está na sua última semana de férias. Na próxima semana ele já vai iniciar o ano letivo dele, agora ele vai para a turma dos 4 anos. Neste jardim de infância, ele continua com a mesma professora e os mesmos alunos, a não ser que algum aluno tenha mudado de instituição, mas ele sai da sala dos 3 anos e vão todos juntos para a sala dos 4 anos, né? Turma e professora. Auxiliar às vezes pode mudar também, mas geralmente continua a mesma equipe. E assim até os 5 anos. Então no próximo ano letivo, ele sai da sala dos 4 anos, vão todos juntos para sala dos 5 anos, então ele tem a mesma professora dos 3 aos 5 anos. Eu acho isso muito bacana, assim, porque ele tem essa aproximação com ela, né? Já tem essa aproximação, essa ligação, o jeito de se comunicar, ela já conhece também ali muito bem, né, as crianças, então eu acho isso bem bacana, assim, eu acho que ajuda na evolução, no desenvolvimento, tá? Eu achei um ponto bem positivo, assim, isso. Bernardo, eu convidei ele para participar no vídeo, mas ele já me largou, entendeu? Ele já desistiu. Vou falar aqui alguns pontos que eu acho que achei bem interessante, assim. Achei muito parecido com a avaliação que a minha mãe tem guardada de mim quando eu ia no jardim de infância. Também era assim, só que era escrita à mão, né? Naquela época era escrita à mão. A avaliação, e minha mãe guarda todas elas. E eu achei muito parecida, assim, ainda, sabe? Os pontos, né? Claro que tem diferença, tudo evolui nessa vida, que bom que evolui. Mas achei, assim, algumas coisas curiosas, assim, bem parecidas. Então, o primeiro ponto é a área de formação pessoal e social. Nessa categoria é a validade, a construção da identidade e autoestima, a independência e a autonomia da criança, a consciência de si como aprendente e consciência democrática e cidadania. Todas as atividades que elas trabalham na sala, por mais simples que possa parecer para nós que somos leigos, na verdade todas as atividades, mesmo que não faça parte de um currículo escolar, por exemplo, quando entra na fase escolar, ainda assim essas atividades têm sempre um fundo de aprendizado, né? Seja ele social, seja ele de desenvolvimento mesmo. Na construção da identidade e autoestima.
O Bernardo expressa os seus sentimentos quando se identifica com as emoções. Manifesta os seus gostos e preferências por determinados alimentos. Em momentos de atividades realizadas individualmente, demonstra satisfação nas suas produções e progressos. Ou seja, a autoestima lá em cima, né, gente? Dessa criança, entendeu? Tomara que se mantenha com a autoestima elevada assim pra sempre. É um tipo de avaliação, né? Realiza de forma cada vez mais independente as tarefas indispensáveis à vida no dia a dia, como vestir a bata. E realmente, assim, são coisas que ele evoluiu depois que ele foi pro jardim. Ele tira e coloca a sua roupa sozinho. Ele vai ao banheiro agora, né? Ele vai à casa de banho sozinho. Eu ainda vou para dar um auxílio se precisar, mas ele tem essa autonomia já. E ele ganhou essa autonomia depois que ele foi pro jardim de infância. E lá eles recebem algumas funções, o que eu achei também muito interessante. Tipo, encarrega-se das funções que lhes são atribuídas no quadro das tarefas. Então eles têm um quadro de tarefas e cada dia é um aluno que precisa cumprir esta função, né? Exemplo, o responsável da sala, fazer a chamada, dar a fruta. Com as atividades mostrando as estações do ano, estudando a natureza, elas conseguem avaliar o quanto aquela criança aprende ou não, né? Então, assim, por isso que eu disse, por mais simples que possa parecer, é só um passeio ali no mato, não é só um passeio ali no mato, né? Tem sempre um fundo pedagógico atrás disso. Uma segunda área que é avaliada é a área de expressão e comunicação. E aí tem o domínio da educação artística, subdomínio das artes visuais. Inclusive veio a pasta, né, com todas as atividades que ele fez durante o ano todo, tá ali tudo guardado. Por quantos anos guardaremos? Não sabemos, mas guardaremos por um determinado período. Então, as produções artísticas, pinturas com pincel, esponja, cotonete, papel com bolhas, etc., nas colagens. Eles aprendem as cores, as linhas, as formas, elementos de linguagem. Tudo isso é avaliado dentro dessa categoria. Eles tiveram apresentação de fantoches, apresentação de teatro na escola, e a partir disso, dessas apresentações, elas conseguem avaliar o quanto de interpretação cada criança consegue tirar dali. Eles têm aula de música. A aula de música, na verdade, é a parte, né? A gente paga como uma atividade extra. Música, dança e educação física. Hoje a gente paga como uma atividade extra, além da mensalidade para ele. Uma é 9 euros, a outra é 7, outra 7, assim. Mas além da aula de música, eles também aprendem canções dentro da sala com todos, né? Porque às vezes não são todos os alunos que participam de todas as atividades extras. Então algumas coisas precisa, claro, ser também partilhado em conjunto com todo mundo. Então ele tem muitas músicas que ele aprendeu lá e que agora ele canta, né? Que é muito comum também dessa fase, as crianças aprenderem as músicas. Mas eu achei muito interessante que eles avaliam da estrutura rítmica e da respiração, domínio da linguagem oral e abordagem à escrita e comunicação oral. É uma outra avaliação. Então ele usa no seu dia a dia novo vocabulário, elabora frases completas, aumentando gradualmente a sua complexidade, canta reproduzindo de forma cada vez mais correta as letras das canções. Algumas avaliações feitas dentro desse quesito, desse ponto. A outra é abordagem à escrita. Nesse ponto aqui, na verdade, a professora chamou a gente para conversar na avaliação, né? Eles fazem essa avaliação e chamam os pais individualmente para conversar e explicar toda a avaliação pra gente. E nesse ponto aqui, ela perguntou para nós se nós estávamos incentivando o Bernardo a ler. A gente falou que não, a gente não incentivou, só que partiu dele esse interesse, ele queria aprender, ele queria os livros. Eu sempre comprei muitos livros pro Bernardo, então de certa forma assim, eu acho que eu incentivei. Ele não se contenta em só ver as figuras e minha mãe já diria que essa história se repetiu, porque eu também não me contentava. Meu pai lia muito gibi, meu pai tinha muito gibi e eu aprendi a ler sozinha em casa porque eu não queria só ver as figuras do gibi, eu queria entender o que estava escrito. Então com 4 anos de idade eu aprendi a ler perguntando do meu quarto. Eu perguntava: pai, isso aqui dá o quê? E meu pai respondia de lá e assim eu aprendi a ler sozinha. Então quando eu me formei no pré-escolar, eu era a única criança que sabia ler naquela turma. Então eu fiz o juramento lá, né, do pré-escolar, porque eu conseguia decorar o texto para ler. E o Bernardo foi no mesmo caminho, só que ele ainda me surpreendeu, porque foi um ano antes, né? Ele tem 3 anos
Mas a leitura, ele já apresentou já bem ali nos 3 anos e 3 meses, por aí. Foi a primeira vez que a gente identificou a leitura nele. Então hoje ele já evoluiu mais ainda. Ele lê muito bem. Lembrando que não é alfabetização, né? É uma leitura. Se ele pegar esse texto aqui, na verdade, essa folha, muitas das palavras que tem aqui, muita frase, ele vai ler de forma completa. E isso surpreendeu a professora também, porque isso não é comum para fase, né? Não é aconselhável também, assim, que a gente estimule. Porém, se o interesse vem da criança, se o interesse parte da criança, a gente entra no ritmo dela, né? Digamos. Então ela disse que como não era uma coisa que a gente estava forçando, era uma coisa dele, e ela percebeu isso lá. Ela começou a ver que ele estava lendo esse quadro de tarefas, então ela resolveu fazer um teste. Chamou ele, levou ele na biblioteca da escola, pegou um livro, sentou com ele e ele começou a ler o livro para ela. Então foi onde ela teve a certeza de que realmente ele já sabia ler alguma coisa. Ela falou que ela continuaria, né? Continuaria assim no ritmo dele, que ninguém forçaria, mas ela seria um apoio que ele precisasse nesse sentido. E eu achei muito legal, assim, da parte dela, né? Primeiro procurar entender como isso aconteceu e dar o apoio que a criança precisa nesse momento. E isso demonstra ali o interesse, né, genuíno, assim, da professora, de forma individual com cada aluno. Cada aluno vai ter a sua necessidade, cada aluno vai ter as suas características, e ela tenta, apesar de ser uma professora para um grupo de 25 crianças, ainda assim ela tenta tratar cada criança de forma individual. Já tá pronto. Já tá pronto? Sim. Esse livro aqui é o livro favorito dele. Do que é esse livro? De O Gastão. O Gastão, né? Que é o unicórnio, mas fala das... As minhas emoções. As minhas emoções. Aí a pessoa fica boba, né? Na frente da câmera, fica boba. O que é uma emoção? O que é uma emoção? Existem muitos tipos de emoções. As que te fazem rir. As que te fazem rir. As que te fazem chorar. As emoções fazem parte de ti. As emoções fazem parte de ti. É de todos nós. Umas vezes o Gastão está contente. Umas vezes o Gastão está contente. Outras vezes não está contente. Umas vezes está zangado. Outras vezes sente-se feliz. E por vezes está envergonhado. Envergonhado. Aqui, tá feliz e envergonhado. É verdade. Tudo isto são emoções. É mesmo? Mãe orgulhosa que sou, quase morro. Enfim, depois da abordagem escrita, também tem o domínio da matemática. Então, eles também trabalham os números, né? Não parte de somatória, nem de contas, nem de cálculos, mas a matemática de acordo com a fase e a idade das crianças. Então, as formas geométricas, os números até 10, apesar de que a maioria das crianças nessa idade já tem mais conhecimento, assim, de números, né? Além do 10. Organiza os conjuntos dos objetos, brinca com os blocos lógicos, então são umas brincadeiras mais lógicas que elas fazem e a partir disso elas conseguem fazer a avaliação. E por último, a área de conhecimento do mundo. Aí nessa parte aqui elas avaliam e trabalham, por exemplo, as estações do ano, outono, inverno, primavera, verão, sabe os nomes dos ecopontos. Essa também eu achei bem engraçado quando ele veio, porque aqui a gente tem os ecopontos, né, dos lixos. Então a gente leva o nosso lixo até o ecoponto e lá cada cor representa o material que deve ser colocado. Quais são os ecopontos e as cores? São o ecoponto verde, o verde, o ecoponto vermelho, o ecoponto amarelo e o ecoponto azul. O verde, o amarelo, o vermelho e o azul. E o que vai em cada um deles? No vermelho é a pilha, o vermelho é a pilha, né? Pilhão. E o que mais? No verde? É o vidro, no papel é o papel e no cartão. No azul? No azul é o papel e o cartão. O cartão e o papel. E no verde? Vidro! Ah, esse já foi. E o amarelo? Plástico, metal.
Isso mesmo. Imitar. Isso aí tudo elas fazem atividades lá, até com material reciclável, assim, tudo para as crianças aprenderem. Outras atividades também, né, que eles estudam muito a parte da natureza, eles usam muito a natureza para ensinar. Então, conhecimentos do mundo, entre ali as estações, do que acontece na natureza em cada estação, né? Eu sei que no Brasil inteiro não consegue ter bem as 4 estações bem divididas, né? Temos regiões que é muito mais verão praticamente o ano todo, mas no sul a gente tem as 4 estações assim muito bem divididas, a gente tem as suas características de cada estação, mas isso aqui fica muito mais visível, né? A gente sabe exatamente que o outono está muito próximo de chegar e a gente já viu alguns sinais disso. Quando o verão vem, quando a primavera vem, e cada estação eles estudam muito certinho na escola, então eles sabem, estuda desde da raiz até a flor da planta. Eu achei isso tudo muito interessante, assim. Além disso, né, foi um ano de muita novidade e adaptação para nós como pais também, porque eles tiveram alguns passeios. E aí são os primeiros passeios da criança sozinha, sem os pais, longe dos pais, sem a presença dos pais, né? Isso gera uma certa aflição, assim, pra gente como pai e mãe. Mas até que eu e o André, a gente tem um pensamento muito certo diante disso. A gente acha que isso é muito preciso pra ele, né? Ele precisa disso, ele precisa ter o desenvolvimento dele, a independência dele. E esse tipo de passeio ajuda muito, né? Ajuda nessa independência. Então, eles foram à praia. Pelo que eu percebi, é um negócio muito comum aqui, as crianças irem à praia, a semana de praia, né? A semana balnear, que eles chamam. Então ele foi uma semana inteira pra praia, a gente levava ele às 8 da manhã no jardim e buscava no fim do dia, às 5 horas, 5 e meia da tarde, assim, ó, eles ficavam o dia inteiro, na verdade não ficava o dia inteiro na praia, mas eles iam pra praia de manhã, voltavam, faziam seus lanches lá, brincavam, praia mesmo, né? A gente recebeu as fotos, elas iam na praia, brincavam na areia, iam ali na água, assim, né, com toda a estrutura que a escola oferece, que são as pessoas que trabalham com eles. Além das professoras, tem as auxiliares, as irmãs, porque ele tá num colégio católico, então as irmãs também foram para ajudar. Por volta da 1 da tarde eles retornavam, né, eles iam de autocarro, então eles retornavam para a escola, almoçavam, tiravam sua soneca e depois iam pro parque do colégio brincar, e a gente buscava ele lá pelas 5, 5 e meia da tarde. Fez um outro passeio também na usina eólica, que eu achei muito interessante, assim. Eles são muito novinhos, mas mesmo assim, né, despertar esse interesse por certos assuntos pra eles, assim, eu acho muito bom. E eles foram até a usina eólica, que o Bernardo aparece num vídeo de caminha lá da Vila Nova de Cerveira, falando dos ventiladores gigantes, que é assim que eles chamavam. Então ele foi à usina eólica, e ele fez um outro passeio num zoológico também no Porto, que também foram de autocarro e voltaram. E nesse passeio ele também ficou o dia inteiro, se eu não me engano, assim, boa parte do dia no zoológico, e voltaram à tarde também pra gente buscá-los. E todos eles, ele ia muito empolgado e voltava mais empolgado ainda, e isso só me deu a certeza de que ele precisa disso, né? Ele precisa viver isso. Seria muito egoísta da minha parte não deixar que ele vivesse isso por qualquer tipo de medo, e eu acho que é natural a gente ter medo. O medo também demonstra que a gente ama os nossos filhos, mas eu sempre me pego assim, eu fiz todos os passeios que eu quis fazer, desde o jardim de infância, né? Eu ia com 4 anos de idade, eu fui pro Parque do Beto Carreiro, que é um parque de diversões, né? O maior da América Latina, assim, entendeu? Por que não deixar o meu filho fazer os passeios que ele tem a oportunidade de fazer agora? E se essas pessoas estão lá, fazem isso todos os anos, é porque eles têm um grau de responsabilidade que vai atender essa demanda, né? Então a gente também precisa, como pai e mãe, a gente precisa confiar nos profissionais que estão lá cuidando dos nossos filhos. Eles sabem também o que eles estão fazendo. Pra ele foi divertidíssimo, né? Foi e voltou super empolgado. Acho que também sai daquele ambiente ali, porque querendo ou não, pra eles também fica um pouco cansativo todo dia. As mesmas, assim, a mesma rotina, né, de jardim, que ele fica o dia inteiro. Então ele vai às 9, volta às 5 da tarde, tem uma atividade de manhã, tem as suas atividades fixas, né, que é a aula de música, de dança, de educação física, nos dias certos, sempre no mesmo horário, tem o almoço, depois do almoço dorme, depois brinca. Então assim, é uma rotina, e eles saírem dessa rotina também é muito bom pra eles, e eu achei isso fantástico, assim. Esses passeios também nós pagamos à parte, os passeios são todos pagos à parte, cada um teve o seu valor.
valor. E alguns passeios, o da praia, por exemplo, a gente mandou lanches, né? Foi o único passeio que a gente tinha que mandar lanches, era o da praia. Os outros passeios não foram necessários, porque daí a escola organizou os lanches deles. A gente só pagou mesmo o transporte, né, para fazer das crianças. Enfim, estou muito satisfeita. Eu sei que também é uma coisa que pode mudar de instituição para instituição, de profissional para profissional, mas eu, como mãe, posso falar que estou satisfeitíssima com o primeiro ano do Bernardo no jardim de infância. Essa é a experiência que eu posso dividir com vocês. Gostei de tudo até agora, desde o tratamento deles com os pais, né, principalmente com as crianças. Eu acho que o próximo ano tem tudo para ser melhor ainda, porque teremos mais participação dos pais dentro da escola, né, em alguns eventos. Tipo, vamos ter a festa de fim de ano, final de ano mesmo, né, não do final de ano letivo, a festa de final de ano, que aí eu acho que dessa vez, desse ano, a gente vai poder entrar na escola e assistir a apresentação, porque até o ano passado ainda tínhamos algumas restrições por conta de pandemia, esse ano não temos mais, então eu tô bem ansiosa para viver algumas coisas ainda que a gente não conseguiu viver por conta de pandemia, né, porque quando ele entrou ainda tinha uns resquícios aí de pandemia, de algumas coisas que não poderiam ser feitas, e agora eu acho que já vai estar mais liberado. Tô bem ansiosa para assistir essa apresentação de Natal dele, assim, chorei muito já também, né, a gente não teve uma apresentação de Dia das Mães ou Dia do Pai, mas veio pra casa uma atividade que ele fez, né, tanto pro Dia da Mãe quanto pro Dia do Pai, assim, foi muito bonito, eu já chorei aí, imagina ver lá. O que eu posso dizer é isso, estou satisfeitíssima, estou muito feliz e muito ansiosa ainda por tudo que há de vir pra ele, toda a oportunidade que ele tem por aqui. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!